Amanhã pertence a Deus. A forma como você começa amanhã determina o rumo que o seu coração vai percorrer durante todo o dia. Aquilo que você coloca no centro da sua manhã se torna a força que governa o seu dia inteiro. Astronautas em missões longas fazem toda manhã uma purificação de ar. Se a trajetória estiver desviada por uma fração mínima de grau, o destino final muda completamente. Ao fim da missão, estariam a milhares de quilômetros do alvo. A primeira calibração define sempre o destino final. Meus amigos, a sua manhã é essa calibração. A verdadeira questão é: quem ocupa o centro? Não se trata de quão agitada está a sua agenda, mas de quem governa o centro do seu coração. Reserve um espaço para o Senhor na primeira hora quieta. Antes dos e-mails, antes do barulho, antes que as exigências do mundo cheguem até você. E todas as outras horas encontrarão sua direção verdadeira. A sua paz não dependerá do que o dia trouxer. Quando Deus está no centro, o dia começa a fluir de um lugar de serenidade. Até o caos não consegue perturbar uma alma que se prostrou primeiro. Você deixa de correr atrás do dia. Em vez disso, o dia flui a partir da paz que já está se movendo dentro de você. A Escritura nos diz no Salmo 5:3: De manhã, ó Senhor, ouvirás a minha voz. De manhã apresentarei a minha oração a ti e esperarei. Esse versículo revela a ordem sagrada que Deus teceu na alma. Antes que qualquer outra voz se levante no seu coração, a voz dele deve ser a primeira a ser acolhida. Amanhã é a sala do trono de Deus. Os primeiros momentos do seu dia pertencem a um altar sagrado. Quando você oferece a primeira hora a ele, você adentra a sala do trono do céu. Não como alguém pedindo permissão para entrar, mas aceitando um convite que foi enviado antes do tempo existir. Isso não é religião, é relacionamento. É a porta que ele manteve aberta enquanto o mundo descansava. O próprio Senhor Jesus nos modelou isso com precisão silenciosa. A Escritura diz em Marcos 1:35: E, levantando-se muito antes do amanhecer, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Veja a ordem. Ele se levantou antes da luz, saiu antes de as multidões chegarem, orou antes de pregar, antes de curar, antes de libertar. O Filho de Deus nos deixou esse modelo. Se Jesus precisava da manhã com o Pai, quanto mais nós? Pense em Abraão, o amigo de Deus. Em Gênesis 19, lemos que Abraão foi cedo pela manhã ao lugar onde havia estado diante do Senhor. Antes de qualquer tarefa do dia, ele retornou ao lugar da presença de Deus. Ele compreendia algo que muitos crentes ainda não captaram. O altar da manhã molda todo o caminho do dia. Quando Abraão se prostrou primeiro, suas decisões posteriores carregavam o peso do céu. Sua obediência se movia com confiança e paz. O Senhor quer o mesmo para você. Ele quer os primeiros pensamentos, as primeiras palavras, a primeira entrega. O Salmo 63, versículo 1 nos diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te buscarei de madrugada, a minha alma tem sede de ti. Davi não buscava o Senhor somente quando a crise chegava. Ele o buscava cedo, antes do calor do dia, antes da batalha começar. É por isso que Davi podia governar com sabedoria, mesmo desde uma caverna. Seu coração já estava pleno antes que o dia exigisse qualquer coisa dele. Quando a sua manhã pertence a Deus, você não pode ser esvaziado pelo dia. Você beberá de uma fonte que o mundo não consegue alcançar. Você falará com uma paz que confunde seus adversários. Você entrará em ambientes já cobertos pela oração da hora anterior. Abrir espaço para Deus. Meus amigos, abrir espaço não é uma sugestão gentil. Abrir espaço significa mover coisas.
Significa afastar as preocupações que já chegaram sem convite. Significa deixar de lado os planos que querem liderar antes de ouvir do céu. Significa guardar o celular, silenciar as vozes e apaziguar os pensamentos que correm para o centro. Se a sua manhã já está cheia, o Senhor não tem lugar para sentar. Ele não vai disputar espaço com suas distrações. Ele não competirá com o barulho do seu telefone. O Senhor aguarda à porta de um coração quieto. Ele entra onde é bem-vindo, não onde é espremido entre outros compromissos. Foi isso que Maria de Betânia compreendeu, enquanto sua irmã não conseguia. A Escritura diz em Lucas 10, 41, 42. Jesus, porém, respondeu: Marta, Marta, você está ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Note o contraste. Marta não era uma mulher má, era uma mulher ocupada. Ela amava Jesus, mas lotou o ambiente com o servir. Maria fez a coisa mais difícil. Tirou tudo do caminho e se sentou aos pés de Jesus. Ela abriu espaço. Ela escolheu uma só coisa. É isso que a sua manhã deve ser. Não muitas coisas, mas uma só coisa. O Salmo 27:4 declara: Uma coisa pedi ao Senhor, e essa buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi era rei, cheio de responsabilidades, mas reduziu todo o seu desejo a uma única busca. Isso é o que significa abrir espaço para o Senhor cada manhã. Você silencia o ruído. Você coloca de lado o urgente. As preocupações que você não pode resolver antes do amanhecer são entregues nas mãos dele com um coração inclinado. Você diz: Senhor, hoje eu começo contigo. A desordem não desaparece porque você a ignorou. Ela desaparece porque você colocou Deus antes dela. Quando ele ocupa o trono, tudo o mais encontra seu lugar correto ao redor dele. O que acontece depois? A oferta da manhã não é o fim do dia com Deus, é o início da âncora do dia. Quando você abre espaço para o Senhor, a presença dele permanece ao longo de todo o dia. Ela caminha com você, anda de carro com você, senta com você em cada reunião e em cada momento de quietude. A paz da manhã se torna a atmosfera do dia inteiro. A voz que você ouviu antes do sol nascer se torna a voz que guia cada decisão. O Salmo 16:8 diz: Ponho o Senhor continuamente diante de mim. Porque ele está à minha direita, não serei abalado. Note a palavra, continuamente. Davi não disse apenas de manhã, disse sempre. Amanhã é onde você o coloca no centro. O dia é onde você o mantém lá. Quando Deus está sempre diante de você, o medo não encontra entrada. A confusão não dita seus passos. As pequenas perturbações perdem o poder. Pense em Cornélio, o centurião. A Bíblia diz dele em Atos 10:2 que era um homem devoto, temente a Deus, que orava a Deus constantemente. Sua vida era cheia de disciplina e dever, mas o que o definia não era sua patente, era sua comunhão constante com Deus. E porque sua vida estava ancorada na presença divina, o Senhor enviou um anjo diretamente a ele com uma mensagem de salvação para toda a sua casa. É isso que acontece quando um coração está ancorado na presença dele. Meus amigos, não deixe amanhã ser a única vez que você visita o trono dele. Que seja o lugar onde você se estabelece para o dia inteiro. Carregue esse centro aonde for. Fale com ele enquanto dirige. Ouça-o enquanto trabalha. Agradeça-o enquanto come. Louve-o enquanto descansa. Um dia ancorado em sua presença é um dia que nenhum inimigo pode abalar. Oração. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu és santo,
poderoso e digno de cada primeiro pensamento desta hora. Obrigado por esta manhã, pelo fôlego que tu nos devolveste enquanto dormíamos. Obrigado pelo convite para entrar na tua presença antes que o dia comece. Obrigado por jamais fechares a porta da graça por meio do teu Filho. Pai misericordioso, perdoa-nos onde outras coisas tomaram o centro de nossos corações. Perdoa-nos onde a preocupação falou antes das tuas promessas. Perdoa-nos onde o urgente empurrou para fora o sagrado. Purifica-nos de todo o coração dividido que te quer, mas não abre espaço para ti. Hoje eu abro espaço para ti no centro da minha manhã. Deposito nas tuas mãos as preocupações que vieram comigo até esta oração. O ruído de ontem é libertado. Repreendo toda voz que fala antes da tua. Em nome de Jesus, declaro que tu és a gravidade da minha alma. Declaro que o medo, a dúvida e a pressa não ocuparão o trono que é teu. Pai amoroso, derrama tuas bênçãos sobre cada alma que ora junto comigo agora. Abre as portas do favor que estiveram fechadas por tempo demais. Envia avanço financeiro para lares onde as contas superaram a renda. Manda ajudantes divinos e conexões sobrenaturais. Que a promoção encontre teus filhos nos lugares onde têm sido fiéis. Que oportunidades enterradas ressurjam como novas manhãs após longa espera. Que a restauração entre onde o inimigo roubou, em nome de Jesus. Cobre cada lar com o teu sangue e cerca cada família com anjos. Esmaga todo plano de atraso, rejeição e desânimo contra o teu povo. Restaura os anos que o inimigo tomou. Devolve alegria, esperança e força às almas cansadas nesta hora. Pai gracioso, cura cada corpo que tem carregado doença por tempo demais. Cura corações que pesam sob dores silenciosas. Cura mentes atormentadas por pensamentos ansiosos antes do amanhecer. Envia a cura profunda que somente a tua mão pode dar. Abençoa nossos entes queridos hoje com paz, proteção e favor divino. Que eles experimentem tua bondade de formas inconfundíveis esta semana. Juntos clamamos por cura para cada corpo. Juntos clamamos por paz para cada mente perturbada. Juntos clamamos por avanço onde as portas permaneceram fechadas. Declaramos restauração para cada perda que o inimigo planejou. Declaramos proteção para nossas famílias, lares e futuros. Declaramos que nada ocupará o centro, senão o Senhor. Pai amoroso, obrigado por ouvir cada palavra dita em acordo. Obrigado por enviar anjos de avanço nesta hora. A ti damos toda honra e glória, pois teus são o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Se esta oração abençoou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa começar o dia ancorado em Deus.